E uma vez que nós cremos que Yeshua é o Mashiach, está sobre a nossa responsabilidade defendê-lo. Talvez com argumentos, forte contra a pessoa de Yeshua como Mashiach, nós somos atacados diariamente pela internet, com argumentos também defendemos Yeshua. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês, para nós refletir um pouco na nossa experiência com Yeshua, pessoal. E a nossa experiência com Yeshua, não existe rabino no Google, não existe o maior rabino na classe em Israel que consegue tirar de você a experiência. Essa é a única, essa é sua. Talvez alguém possa dizer para você: Yeshua não é o Mashiach por isso, por aquilo. Talmud fala isso, Halahá fala isso. Mas nem Talmud, nem Halahá, vai tirar a experiência sua com Mashiach. Vivemos em uma geração dolorida. Hoje, eu digo que hoje o mundo está em luto, As famílias estão em luto. Dificilmente você conversa com alguém que não vai dizer que ele perdeu uma avó, que ele perdeu uma mãe, que ele perdeu um irmão, de repente que perdeu até mesmo uma criança ainda com toda a vida pela frente. As famílias estão em luto. Mas para mim, para você, como o Arrinha aqui passou, a experiência dele com o plano divino conforta o coração dele de tal maneira a ele sentir saudade. Mas pela experiência dele com Mashiach e Yeshua, ele sabe que um dia ele vai ver a mãe dele. Isto ninguém pode tirar de você. Ninguém pode dizer assim: apaga toda a experiência que você viveu. Quem você era antes de chegar onde você está hoje? E quem fez isso com você? Como a gente aprendeu, as 10 tribos e meia não são nascidas em Eretz Israel, são nascidas nas nações. E sabe quem é o culpado de trazer elas para Israel? Quem fez elas olhar para Israel? Quem que falou de Davi, do rei Davi? Como é que eles descobriram sobre Davi? Sobre a batalha de Davi com Golias? Quem que fez eles saber sobre a travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho? Foi quem que ensinou para eles? Foi lendo sobre Jesus. Não existe nenhum rabino, nenhum mencionado a Mashiach dentro da história de Israel que atingiu e que fez o que Yeshua fez. Nenhum. Somente Yeshua conseguiu, até os dias de hoje, atingir a todas as nações, e de níveis sociais diferentes, tanto do inferior quanto do superior. E uma das missões do Mashiach, isso todo rabino ele vai ensinar que uma das missões do Mashiach é ensinar a Torá para as nações. Baruch Hashem. E hoje a Brit Olam está aqui, em Joinville, dedicando, o seu trabalho para que aqueles que agregarem juntamente nessa família possam cumprir Torá. E pela iluminação e pela revelação e pela unção de Yeshua HaMashiach. É por ele. E se nós entender, como foi citado aqui agora há pouco, que cada um tem a sua diferença. Nem todos nós somos iguais. Mesmo que clone o Rosh Ezequiel,
não é o Rosh Ezequiel. O Eterno, Ele fez cada um com a sua especialidade, com o seu dom. Um é bom nessa área, outro é bom naquela dali, outro é bom naquela. Mas nós precisamos de todos. Porque eu posso ser o melhor dançarino, mas se eu estiver dançando sozinho, né, Mordecai? Sozinho não tem aquela essência, não é? Se eu estiver aqui pregando sozinho, né? Mas eu lembro da primeira vez que a gente esteve aqui na Britiolã, né? E o Rabino Maurício naquela empolgação, pessoal, vamos dançar. O pessoal de Capão veio aqui para nós dançar, né? E uns 2, 3 ali, meio que com medo, né? Acanhado, né? Será que eu vou conseguir dançar, né? Tá lá escondido, né? O André disse, mas eu não sei nem caminhar. Vou dançar aí, né? Então, e a gente vai vendo que a obra de Yeshua na nossa vida vai nos contagiando e isso vai agrupando mais pessoas. E eu digo para vocês, se a Britiolã tivesse anunciado 1 mês, 2 meses, uns 3 meses que iria ter um evento aqui, esse espaço seria pequeno. Seria pequeno. Então muitos estão assistindo pela internet e pedindo onde é que está acontecendo, não é? E próxima vez avisa a gente que a gente quer ir. Isso que a gente viveu aqui, onde a gente dançou, e hoje a roda foi maior, né? E a gente vai dar uma puxadinha um pouquinho, os homens tem que, né? Nós estamos perdendo aqui para as mulheres, né? Então o homem é um pouco mais duro, né? Mas é bom, né? Porque é um dos louvores que a gente presta a Hashem, em que todo o nosso ser se move para Ele. Eu digo para vocês que esse investimento em que a gente vem fazendo, de avivando a Kehilá, de avivando a congregação, de estarmos compartilhando juntamente, né, de um Shabat, desde da sexta-feira a gente já vem para o Kabbalat, e a gente vem com aquela alegria de rever os nossos Zahim, de rever os nossos irmãos. E a gente passa o Shaharit, né? Junto, a gente canta, a gente reza, a gente lê os salmos, e isso vai nos elevando. E isso, segundo a profecia, é para aumentar, pessoal. Isso é para aumentar. Aumentar a tal maneira, aí eles diziam assim, ó, quem são esses aí? Como assim? Tem Kabbalat, né? Toda uma cerimônia, toda uma liturgia judaica, um Shaharit, né? Melhor do que a nossa sinagoga aqui. Às vezes lá em Capão da Canoa, a gente está transmitindo, as pessoas estão dizendo assim, ó, a gente gostaria de estar aí em Israel com vocês, sabe? Baruch Hashem, estão profetizando, né? Porque a visão é que lá em Israel está acontecendo isso. Lá em Israel deveria estar acontecendo, mas não está. Onde que está acontecendo? Nas nações. Israel irá olhar para as nações, irá dizer: quem são esses? Quem são esses? Hoje, o judaísmo messiânico, né, nós no conselho, né, a proposta do nosso querido Rabino Maurício, e é o que vai, as ideias vão batendo, vão fechando, nós
nos unir para assumir a identidade judaica no judaísmo messiânico, porque o judaísmo messiânico, hoje você vai pesquisar na internet aí, né? Como disse o nosso, né, Ravi Bonner, né, não dá nem para botar um casamento messiânico aí, porque vai queimar o nosso filme. Alguns grupos estão se nomeando messiânico, mas desconhece o judaísmo. Desconhece o judaísmo. Então, uma das propostas do conselho é assumir a nossa identidade judaica, a nossa experiência com o Mashiach, nos fortalecerá cada vez mais o nosso conhecimento. Yaakov, um dos nossos patriarcas, quando ele coloca a pedra, quando ele se, né, deita ali sobre a pedra, ali, usa a pedra como o seu travesseiro, vamos dizer, né? A Torá diz que ele teve uma luz e que era a luz do princípio da criação. Quem é a luz do princípio da criação? Ele tem uma experiência nada mais nada menos com Mashiach. Ele tem uma experiência nada mais nada menos com Yeshua. E depois daquela experiência que ele tem com Yeshua, eu pergunto para vocês, o que foi barreira para fazer ele parar? Todo o processo que ele vive na casa do seu tio Labão, onde ele é enganado, né? Onde ele tem que trabalhar bruscamente, onde ele tem que sair fugido do seu próprio tio, né? Porque ele tenta, a primeira vez ele tenta sair no diálogo, né, com o tio. Eu vou sair, né? Já paguei aí o dote, né? Já te abençoei, eu quero sair numa boa. O que o tio dele faz? Uma contraproposta, não deixa ele sair, né? Ele tem meio que sair, né? Fugido também, né? Então a gente vê que ele não se dá por vencido diante das suas dificuldades, porque ele tem uma experiência com Yeshua. Talvez, né? Talvez você pense assim, poxa, nós temos aqui sozinhos, nós somos 2, 3, temos aqui lutando por Yeshua e o judaísmo paralelo com Yeshua, mas o pessoal não vem, né? Se falar de judaísmo eles pulam fora, se falar de lei mesmo, então, né? Uma mentalidade onde se fala de lei, se entende que está preso, né? Que a lei o prende. E uma vez que na verdade a lei o liberta, né? A lei o liberta. Então, e eu digo para você que estude a Torá, estude ela. Mas como, né, o Arrin citou aqui, né? Com um professor, com um professor que você pode só olhar no olho dele e ver a verdade que ele está te passando. Um professor que você pode ligar para ele e ele vai fazer o Shema junto com você. Agora eu digo para você assim, ó, liga para o professor Google para ver se ele vai fazer o Shema com você. Né? Chora para o professor Google para ver o que ele vai dizer para você. E eu digo para vocês, né? Talvez alguém possa dizer, você está puxando a brasa para o seu assado. Mas muitos professor Google, o fim deles é negar Yeshua. Eles não têm eles não têm um compromisso. Ele não tem compromisso nenhum com você, ele não tem compromisso nenhuma com a sinagoga. Então, quando aquele assunto dele ele já ganhou, vamos dizer assim, os seus 5.000 seguidores, não vai aumentar, né? O que ele tem que inovar? Como é que ele inova? Buscando um conhecimento, se aprofundando na Torá. E daqui um pouco ele tem aquela brilhante ideia de tirar Yeshua. Eu vou estudar a Torá com um rabino agora conceituado em Israel,
e ele está estudando com aquele rabino olha para ele, ele tem uma sinagoga, ele tem virtual, né? Ele tem muitos seguidores virtuais, e aquele rabino começa a engodar ele, e daqui um pouco o rabino lança uma semente, e ele começa a pensar, talvez Yeshua não seja o Mashiach mesmo. Mas você chegou aonde chegou por meio de Yeshua. Você era um devedor, eu era um devedor. Quem pagou a conta? Yeshua. E eu pergunto para vocês, é louvável, gente, né, é honesto eu virar as costas para aquele que me tirou de uma dívida impagável? Eu não conseguia pagar, você não conseguia pagar, né? Então, eu gostaria de meditar em alguns textos do Brit Hadashah também, para não ficar apenas nas minhas palavras. Yeshua, ele adverte, né, o povo de Israel, quando esses falam, nós temos Moshe, nós seguimos a Torá. Mas eu pergunto para você, como é que você lê a Torá? Como é que você tem estudado a Torá? Tem muitos, né, talvez o rabino, né, talvez não, o rabino está aqui para, né, confirmar o que eu vou dizer. Muitos têm buscado fazer yeshiva, né, com a esperança de estudar halahá, de estudar cabala, né, entrar na parte cabalística. E uma vez que ele nem inicia o Shabat como um judeu inicia na sua casa, ele quer entrar no aprofundamento da Torá sem que o início ele não começa, ele não quer, né, vestir a camisa, ele não quer lutar por aquela sinagoga, ele já quer entrar para dentro da parte cabalística. E como que ele vai entender a parte cabalística? E tem um profeta que ele diz assim, ó: e no final os jovens terão sonhos e os velhos terão visões. Visões é um pouco cabalístico, né, Rabino? E estou vendo o jovem querendo ter visões, né? Os jovens estão querendo entrar na parte cabalística, mas ele nem interpreta o próprio sonho que ele está tendo. Pessoal, a juventude está tendo sonho, avisando eles das coisas, eles não estão se acordando, e eles querem ter visões. Então, como que eu devo de estudar a Torá? Nossos sábios, eles dizem que a Torá, ela escreve sobre os dias do Mashiach. A Torá, ela relata sobre os dias do Mashiach, não é? Um dos argumentos que se usa é que um homem não pode morrer, né, pelo pecado de outro homem, né? Mas um tzadik não está falando de um homem pecador. Quando o profeta está dizendo que um homem não pode morrer pelo pecado de seu filho, ele está falando de um homem pecador. Mas um tzadik, se ele morrer, ele expia o pecado daquela geração. Nossos sábios também dizem isso, né? Então são o que? Argumentos que são facilmente desfeitos se você olhar para a Torá de uma forma profética. E o Eterno, ele pede para nosso pai Abraão, Isaac, né? Ele pede que Abraão ofereça Isaac em sacrifício. Para muitos, com a mentalidade inspirada pelo nosso adversário, diz que Isaac tinha 3 anos, né? A gente sabe que Isaac tinha 30 anos, né? Isaac, ele se
doa em sacrifício, ele aceita o sacrifício. Ele é amolado, ele dá a mão e o pé para ser amarrado para sacrifício. E Abraão sacrificou Isaque? No mundo espiritual, sim. No mundo espiritual, sim. Né? Então, ele cumpriu aquele pedido do Eterno. Ele cumpre. E aí está uma representação da Torá do Mashiach, né? Quando o anjo, né, impede Abraão de realizar, e ele diz: aqui, eis aqui o Cordeiro de Deus. Abraão, não faça isso contra o menino, eis aqui o Cordeiro de Deus, né? Aquele anjo veio da onde, pessoal? De onde que ele veio? Da China, do Japão, né? Ele trouxe um cordeiro com ele, não trouxe? Da onde veio esse cordeiro? Da China, do Japão, do Brasil, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus. O anjo, ele traz do céu, pessoal. Traz do céu, né? Aqui o Cordeiro de Deus. A gente vai ver na vida dos nossos patriarcas, então, Isaque, por vezes, ele é um dos patriarcas, né, que a gente vê assim mais sossegado, né? Tá de boa ali, né? Casou com a amada, amor à primeira vista, né? O Eterno que faz todo o processo ali do casamento, né? O casamenteiro, ele faz testes com o Eterno, né? Ele diz: o Deus do meu Senhor Abraão, né? Que você vá na frente, se a moça, né? Que ela tire água para o meu camelo, para mim, para meus. E aqueles grupos de orações das irmãs, né? Rav Shavachali, ele vai dizer as santas mulheres, né? Que o quê? Que elas se colocavam na presença do Eterno, que orava e que intercedia pela Kehilá. E agora não tem mais, por quê? Porque agora nós somos judeu. Nós somos judeu, né? Agora não tem mais. Tem que estar em atividade. A Torá, nós devemos de estudar a Torá de uma forma profética, de uma forma que eu também possa dizer assim, ó, em nome de Yeshua HaMashiach, né? Nosso irmão, nosso Ahin, ele vai passar naquela entrevista de emprego. Isso se concretiza, não é? Por quê? Porque você tem o espírito de profecia. Eu estudo a Torá de uma forma profética. Eu vejo os salmos de uma forma profética, não apenas de uma forma cabalística, de uma forma onde eu vou fazer as somas numéricas da Torá, não apenas nisso. Poxa, ele fez ali umas contas ali e descobriu que existia um Covid já na Torá. Pai, é um homem de Deus. Não, então ele fez uns cálculos ali, mostrou que o nome não é Yeshua, rapaz, né? A ação de Hashem no nosso meio, o testemunho, né? Você estava passando por um momento de dificuldade, dependente do que seja saúde, né? Seja financeiro, seja a sua vida conjugal, você colocou nas mãos do Eterno, você fez uma campanha de oração Kazarote naquele propósito, e em nome de Yeshua as vossas orações foram atendidas. Questão de cura, né? De cura de doença que pela medicina estava condenada, mas que por meio de Yeshua, pelos méritos de Yeshua, a gente pediu e o Eterno nos atendeu. Hashem está agindo no nosso meio, Hashem faz no nosso meio,
sabe, a gente vai tendo experiências quando a gente vai se aprofundando no cumprimento da Torá, na Kehilá, quando a gente vai vamos trabalhar a dança, né? Adoração e dança para Hashem. A gente tem uma grande batalha espiritual e a gente se dedica naquele trabalho em nome de Yeshua para que o reino do Mashiach cresça e aquele propósito ele cresce. A gente vai trabalhar para que a congregação passe a comer kasher, né? E quando a gente vai trabalhar para que a congregação passe a comer kasher, a gente vai estudando, né, Rabino? E vai vendo que a gente precisa mais, a gente precisa se especializar cada vez mais. E a gente começa a ter experiências com o Eterno. Por meio de Yeshua, pelo mérito de Yeshua, eu vivo essa experiência. Então hoje, eu digo para você assim, ó, não existe argumento teólogo, ou argumento rabínico, ou o que for, para dizer para mim que Yeshua não é o Mashiach, né? Porque não é apenas no argumento, mas é nas minhas experiências. É nas minhas experiências que Yeshua é o Mashiach. E se hoje nós estamos aqui, né, foi porque aonde nós estudávamos sobre Jesus, né, e como, né, no estudo do Rabino ele, né, mencionou que os rabinos pregam que o Mashiach ele está preso em Roma, né, ele está em Roma, né, e que ele está tido como leproso, e os nossos irmãos, eles não, quando fala de Jesus, eles não querem que fale sobre Jesus. E a gente está vivendo dias, né? Esses últimos anos, nunca foi falado tanto em Mashiach, né? Como nesses dias. Por um tempo, Mashiach foi esquecido de falar do Mashiach, não se falava mais do Mashiach, né? Mas aquilo que vem acontecendo com as nações, vem fragilizando as nações, vem fragilizando as famílias e vem fragilizando também Israel. E eles estão vendo que não existe outra forma do mundo sair da calamidade que ele está decadente, da calamidade decadente que ele está vivendo. Não existe forma a não ser Mashiach. E quando começa a falar de Mashiach, vem a pessoa de Jesus, né? Porque as nações falam que Jesus é o Messias. Eles não conseguem o ver como Messias. Mas de repente eles encontram uma sinagoga que vive o judaísmo, que tem o cordão azul, né, no seu tzitzit. E quem é que ensinou vocês a ser assim? Yeshua. Assim como quando a gente começou a transmitir ali em Capão da Canoa, a gente fez o cortejo da Torá ali, né? O Rabino teve ali. E no cortejo da Torá uma pessoa entrou em contato e disse assim, ó, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sou judia e tem sinagoga messiânica aqui, mas a liturgia não é judaica, é uma mesclagem, não se enxerga o judaísmo ali, né? E ela diz assim, ó, e é a primeira vez que eu vejo uma sinagoga messiânica com judaísmo, né? E com Yeshua. Até teve alguém esses tempos que botou de uma crítica, né? Querendo assim diminuir. Disseram que bonito, né? Uns judeus cristãos. Então, daí vai ver o nome lá, agora não me recordo, né, mas tinha alguma coisa no final de Tzadik, né? Ben Tzadik, uma pessoa que ele como que se diz, né? Fala daquilo que eles desconhecem, eles nem conhecem, né? Pessoas que provavelmente teve sua conta paga por Yeshua e que hoje o nega, né?
Então, quando um judeu vê uma sinagoga ativa, viva, com alegria, e que vê que aquela alegria vem de Hashem, e que é uma sinagoga que processa que Yeshua é o Mashiach, eles ficam curiosos. Eles não apedrejam o pessoal, porque eles estão em busca do Mashiach. E quando eles vê, não é aquele Jesus que o, né, é um Messias curado. Ele não é leproso, ele está lá na sinagoga, ele está ativo lá naquela sinagoga, ele não é leproso. O que acontece? Essa judia pediu para mim assim: eu gostaria de um estudo sobre Yeshua. Daí eu até pedi para o Rabino Maurício, né, para ele mandar alguma coisa, algum material. Mandei para ela. Aquele silêncio por algum tempo, né? Daqui um pouco ela mandou uma mensagem para mim assim: ó, eu posso continuar congregando na sinagoga onde eu estou? Ela é uma sinagoga ortodoxa, né? Posso continuar congregando aqui? Pode congregar, não tem problema nenhum, né? Então, né, de vez em quando ela está curtindo, de vez em quando ela está compartilhando nossos serviços. Então, uma pessoa assim, ó, esse é o trabalho que nós temos que fazer, pessoal. Não é entrar para a internet e confrontar verbalmente, brigar com as pessoas, não. Mostrar na prática, na vida, na nossa vida, que Yeshua é o Mashiach, que por meio de Yeshua o Eterno tem nos abençoado. Você imagina quando o judeu olhar para você e ver assim: você come kasher, né? Você tem um Sefer Torah, você tem um mikve, né? Você tem a cerimônia de bar mitzvah, né? De bat mitzvah, melhor que as nossas. Nunca vi uma alegria tão grande num jovem quando está fazendo a bar mitzvah, a bat mitzvah, como eu vejo na sinagoga de vocês. O que é isso aí? E o que Yeshua diz? Eu sou a vida, pessoal. Ele diz: olha para a sinagoga e diz assim: ó, tem vida. O povo vive, não é mecânico. Eu não estou fazendo porque o meu pai fez, porque eu fiz, meu filho também tem que fazer, para cumprir a tradição. Não é para cumprir a tradição, pessoal. Nós não fizemos apenas para cumprir a tradição. A gente faz, sabe por quê? Porque é a nossa vida. Nós amamos. O Brit Hadashah, ele vai dizer assim: ó, se alguém diz que ama o Pai, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Porque quem ama a Deus obedece não. Se vocês realmente crescem em Moshe, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, eu creio na Torá, né? Mas não creio em Yeshua. E agora me aprofundei mais nos estudos da Torá, e agora que eu deixei de crer em Yeshua. Se vocês realmente crescem na Torá, creriam em mim, porque a Torá fala a meu respeito. Nós sabemos disso, que a Torá é como um poço, certo? Como um poço. Então, eu digo para vocês que Yeshua é a água desse poço. A gente estava falando ainda com o Rosh Marcelo, né? Ele nos faz lembrar, né, de um midrash que diz quando Moshe, Yaakov, né, chegava na beira do poço, a água subia sozinha, né? E por isso a samaritana diz: tu é maior do que nosso pai Yaakov, né? Porque Yaakov, ela conhecia a tradição, né? A tradição falava que quando Yaakov chegava, a água subia sozinha. E Yeshua disse: se tu soubesse com quem tu está falando, se tu tivesse ideia de com quem tu está falando, se tu beber da minha água, nunca mais tu terás sede. Mas
serás uma fonte de água viva. A mulher, coitada, estava cansada de trazer água. Ela diz: então me dá dessa água. Eu é que preciso dessa água, né? E ela, quando ela entende a mensagem de Yeshua, o que ela faz? Ela vai e prega, né? Para os seus. E ela se transforma nessa fonte de água viva. Nós temos que nos tornar uma fonte de água viva. Eu sou messiânico, sou judeu messiânico, creio que Yeshua é o Mashiach, mas eu ando numa tristeza pelos cantos, eu ando de cabisbaixo, né? Não compartilho com os arrim, não estou feliz ali. Hoje eu não vou ir na sinagoga, né? Estou com uma dor de cabeça, né? Aí começa aquela dor de cabeça a aparecer todos os Shabat. De domingo a sexta não existe dor de cabeça, né? Shabat, dor de cabeça apareceu. E eu digo para você, quando a gente vem, mesmo que a dor de cabeça seja real, mas quando a gente vem com os arrinhos, a gente está aqui se alegrando, o que acontece com a dor de cabeça? Eu estava com uma dor de cabeça, rapaz. De repente eu comecei a interagir, de repente eu comecei a me envolver com as coisas da congregação, conversar com o irmão ali, eu vi que ele tinha mais problema do que eu, né? Então, eu vi que eu posso ajudar, eu posso compartilhar, né? Baruch Hashem. Então, nosso papel é mostrar Yeshua nas nossas experiências, né? Na nossa experiência, nós vivemos Yeshua. Só para nós finalizar, então, eu gostaria de abrir em Apocalipse. Apocalipse, ele é um paralelo com a Torá, porque Apocalipse, ali Moshe fala que, Yeshua fala que Moshe reescreveu a seu respeito, não foi? Quando Moshe atravessa com o povo hebreu, quando ele passa pelo mar, ele canta uma nova canção, canta uma canção, não é? E lá em Apocalipse fala que o Cordeiro nos ensinará uma canção, né? Uma nova canção. Quando o povo hebreu ele atravessa o mar, ele entra no mar, Faraó e os seus exércitos, e todos eles são submersos, né? São julgados, né? Por Hashem ali, e eles morrem, né? E Apocalipse fala que quando Mashiach entregar o reino ao Pai, antes dele entregar o reino ao Pai, no final do milênio, será lançado Hassatã, o anti-Mashiach e a besta, todos num lago também, não é? E todos serão destruídos, assim como os nossos inimigos, né, no Egito foram destruídos. Então ele é um paralelo, né, do primeiro e do segundo mediador, né? Então, para nós finalizar, Apocalipse: caí a seus pés para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, sou servo como você e seu irmão, que tem o testemunho de Yeshua. Adore a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Amém? Baruch Hashem. Então, eu tenho que olhar para a Torá, eu tenho que olhar para o Taná, eu tenho que olhar para os Salmos de uma forma profética. Se eu não saber, se eu não conseguir ver ele como a Torá, o Taná e os Salmos como profecia, eu me ver e viver a Torá de uma forma profética, pessoal, e a ação dela nas nossas vidas. Eu sei que cada um de vocês tem a experiência de vocês, assim como eu tenho a minha com Hashem e por meio de Yeshua. Amém? Então ninguém tira isso de vocês. Não deixe que ninguém leve isso de vocês, né? Baruch Hashem. E esse momento de alegria que a gente está vivendo aqui é proporcionado, é vindo por meio do nosso Mashiach Yeshua. Amém. Agradeço a Hashem em primeiro lugar
por essa oportunidade, nosso Rabino Maurício, e agradeço a atenção de cada um de vocês e a paciência de ter me ouvido. Shalom Aleichem.